Porque, normalmente, quem é vegetariano, que ainda come laticínios, acaba exagerando no laticínio, até por uma falta de opção em alguns lugares que vai e tudo mais. Manda queijo, manda mussarela de búfala. Que é a única coisa que tem. Que acaba tendo, e tem em todo lugar. Então, a pessoa começa a consumir. E o laticínio, ao menos que você coma lá cottage zero, que quase nem tem, iogurte desnatado, mas a maioria dos queijos, eles têm uma quantidade muito grande de gordura. Então, a pessoa aumenta muito o teor de gordura da dieta, de colesterol, o que é muito maléfico à saúde. Então, tirar o laticínio faz assim uma mudança no perfil metabólico do corpo, você emagrece, você diminui o grau inflamatório. Não é porque falam que tem essa briga na internet, leite inflama, não inflama, não é o leite em si. A condição do seu corpo, quando você se expõe a tanta gordura saturada, a gordura saturada, por si só, ela gera inflamação sistêmica. Então, não é o leite, sim, não é o leite. A gordura... Porque essa galerinha no Instagram fica adorando, leite inflamatório, não inflamatório, toda hora me marcam nesses posts, eu nem entro mais nessa briga. Porque colocam um alimento como causador do problema. O problema é sistêmico. Sim. Então, a condição de um corpo que recebe tanta gordura saturada durante o dia é inflamatório. E vem através do leite, como pode vir através da carne e tudo mais. Mas... E essa quantidade de gordura saturada intensa gera problemas de saúde? 75% das mortes no mundo são mortes por doenças evitáveis, são chamadas doenças do estilo de vida, doenças crônicas não transmissíveis. 70%? 75% das Cara, mortes. muita coisa. Quais são? Primeira de todas, no mundo, 44% das pessoas do planeta morrem de doença cardiovascular. Infarto e AVC. O que é um infarto? O que acontece? Qual é a causa de um infarto? Meu pai infartou 2 vezes já. As veias, artérias capilares que fazem o fluxo do sangue começam a ser acumuladas. Dentro dela começa a se acumular gordura. Começa a fazer uma placa que a gente chama de placa de ateroma. Uma doença que chama aterosclerose. Da onde vem essa gordura? Que gordura é essa? É gordura saturada. O colesterol, que é uma lipoproteína, inflama esse interior dessas artérias e faz essa gordura se depositar com mais facilidade. Então, você faz uma placa, literalmente, que entope essa artéria, essa veia, esse capilar. E aonde acontece isso normalmente? Nos lugares que tem mais fluxo, mais forte, que é o coração e o cérebro, que são os órgãos do nosso corpo que mais gastam energia, por isso que recebem maior fluxo sanguíneo. E aí é isso. E da onde vem? Como que acumula essa gordura? Pelo excesso de consumo. E da onde vem essa gordura? Dos alimentos de origem animal, prioritariamente. Tem no reino vegetal? Tem. Nos frutos das palmeiras, óleo de coco, dendê, babaçu, licuri. Mas realmente, assim, quanto que na nossa vida normal a gente coloca essas óleos de palmeiras, a menos que você fique meio psicopata e comece a tomar óleo de coco, entendeu? Mas é muito mais fácil pelo queijo, pelo ovo, pela carne, né? Então, ou seja, e eu fico assim meio pé da vida, para falar a verdade, que tá tão claro isso. É tão documentado pela ciência. E é tão evidente. É muito evidente. Isso, aquilo. E ninguém fala sobre. Quando você fala precisa parar, precisa tirar a carne, precisa tirar isso, aquilo. Não, é uma questão de escolha. Tá bom, você escolhe morrer então, meu amigo. Tipo isso, sabe? E, cara, você não acha bizarro isso? Que, óbvio que você acha, mas eu queria que você explicasse para as pessoas, porque, gente, é tão louco que, isso que a Lê falou, os laticínios, eles acabam estando presentes muito, muito mais na vida das pessoas. Mesmo assim, que você coma carne, né? Vegetariano que ela tá explicando, o ovo lacto acaba comendo mais por causa das opções, mas mesmo quem come carne, todo mundo come muito queijo. A minha volta, as pessoas que eu conheço. E não é muito louco que a gente veja que naturalizou essa coisa, naturalizou-se, né? Sei lá quantas gerações, e por causa desse fortalecimento da indústria e da ação europeia no Brasil também, essa coisa de comer queijo, de comer leite, de comer ovo. O leite e os laticínios são uma coisa muito europeia, né? Então é uma herança da colonização também. Outra coisa que eles deixaram aqui que veio errada. E aí, é muito louco que a gente veja no mundo inteiro que seja natural... Quando você acorda, a primeira coisa que você bota dentro do seu corpo seja apenas um pão, um carboidrato refinado e queijo, assim, enfim, e o consumo de fibra sempre fica como
um coadjuvante ali, né? Como uma coisa... sei lá. A maioria dos brasileiros nem bate meta de fibra, gente. Mora num país tropical cheio de coisa. Como que é o corpo dessas pessoas? Ale, porque assim, eu tô falando por dentro. Como que a gente deveria se preocupar muito com o bom funcionamento do intestino, gente? Porque isso... O intestino não é o centro de tudo? Sim, o intestino é a primeira porta, né? Olha, eu fazendo um negócio aqui, conversando, falando. Eu quero ver Tira aqui pra botar na sua frente. Não, tá bom. Tá bom aqui. assim? Eu só quero ver eu fechar. Eu só quero ver eu fechar isso. Te livra as coisas na frente. Tá ficando enorme. Enfim, cara, o intestino, né? Dizem, né? E eu concordo, que ele funciona como um segundo cérebro, né? Porque ele é tão importante. Cada dia mais a gente descobre, a ciência mostra a importância dele. A gente achava que era um tubo, né? Sim. É um tubo que vai passando as coisas, mas não. Existe a microbiota, que são as bactérias que vivem ali, que além de elas estarem ali, elas trabalham pra gente. Elas produzem diversos nutrientes, elas produzem hormônios, elas estimulam a produção de neurotransmissores, tem a ver com as nossas emoções, tem a ver com a nossa saciedade, tem a ver com a nossa felicidade. A serotonina, ela é praticamente produzida através desses sinalizadores que o nosso intestino produz. Imagina, serotonina, para quem não sabe, é o hormônio do bem-estar. Isso tem total ligação com o intestino. Ali que faz, total. Ali que produz. Daí você vem, né, e muda o modelo, ou seja, as bactérias do nosso intestino, elas se alimentam praticamente, as bactérias boas, que são aquelas que fazem todos esses papéis, desenvolvem esses papéis importantes para a nossa saúde, para a nossa imunidade, elas se alimentam de fibras. A fibra é carboidrato que a gente não digere, então a gente come, está lá na estrutura dos vegetais, chega no intestino intacto. E aí, teoricamente, ele vai sair intacto lá no nosso cocô. No meio desse caminho, as bactérias falam, opa, chegou comida. Elas degradam essas fibras e produzem ácidos graxos que sinalizam todas essas coisas emocionais na gente. Imunidade e tudo mais. Então, você imagina que a gente pega, a gente mata quem trabalha para a coisa mais importante da gente, que é a felicidade, a nossa imunidade, a produção dos nossos nutrientes, a gente mata de fome. Então, essa dieta ocidental refinada... Porque as bactérias boas não se alimentam... Elas não conseguem, você precisa alimentar. Todo mundo morre sem comida. E elas não são diferentes. Então, uma dieta pobre em fibras, que é feita à base de refinados, com baixo teor de frutas, verduras e legumes, sem cereais integrais, com baixo teor de leguminosas, ela é muito maléfica para a saúde no geral. E o pior, quem normalmente tem essa alimentação mais refinada, com baixo teor desses alimentos importantes, também acaba tendo um alto teor de proteínas animais. Que quando você come gordura saturada, você tem outros tipos de colônias, de famílias de bactérias que se alimentam dessa gordura saturada. Que são as bactérias, olha o nome delas, putrefatórias. Enfim, vocês que lutem, eu não fui eu que escolhi esse nome. Eu gosto das minhas bactérias, né? Das bifidobactérias, são fermentativas, bonitinhas. As putrefatórias, elas putrefam, literalmente. Então, você vai digerir pedaços de bicho morto e vai produzir várias fermentando, produzindo vários gases. Inclusive, o pum de onívoro é muito mais fedido do que o pum de vegano, vamos combinar. Meu pum faz muito. Mas aí eu tenho desbiose também. Então coisa, daí ajustar a sua endometriose. Tem uns ossos da vida que você não quer adequar. Mas normalmente, no intestino sadio, né, a fermentação dessas bactérias é mais leve, né? Enfim. Então, o que acontece, gente? A gente está muito mais do que claro que quando a gente tem uma alimentação com nada ou com baixo teor de proteínas animais e automaticamente a gente preenche esse espaço com alimentos vegetais, a gente vai modular essa microbiota intestinal, essas bactérias boas que trabalham pra gente, ficar saudável, previne um monte de coisa, deixa a gente feliz. Elas vão estar melhor alimentadas e vão se proliferar. Então, a gente vai ter uma predominância dessas bactérias boas. Isso melhora muito a imunidade. Isso melhora muito a condição, principalmente emocional. Eu estava lendo um livro, eu estou lendo um livro agora, que exatamente fala dessa correlação, né? E aí eu vou um pouquinho além da nutrição, né, da ciência, talvez, que é trazer a questão energética também, né? Ou seja, a gente, quando se alimenta, né, de sofrimento, de dor, a gente tem ali no intestino os receptores para a produção de serotonina, que é o nosso hormônio do bem-estar e da felicidade. Isso entra em contato com toda uma energia positiva, negativa que vem, porque não adianta, não vamos ficar aqui passando carinho na cabeça de gente. Gente, nenhum animal
que hoje vive naquele sistema absurdo, horrendo, que chama pecuária industrial, né, morreu feliz. Desculpa. Não tem ninguém. Cadê o asilo de bicho? Não tem. Todo mundo, todos eles são mortos numa condição que gera muito medo e muito pânico, desde o transporte, do confinamento, transporte, aquela linha de e tudo mais. Então, você imagina, mesmo leite que vem de uma vaca que está sofrendo, que está com dor nas tetas de mastite, que não tem seu filho. Cara, tudo isso é ruim. A galinha da gaiola, que fica no espaço menor que uma folha de sulfite, estressada, condição térmica, luz o dia inteiro, sabe? Com as patas doloridas, ficar dentro de uma gaiola, não produziu aquilo lá com felicidade plena. Isso vem pra gente. Então, o estresse é tanto que tem canibalismo dentro. Exato. Você imagina. Então, ela se destrói. Eu sei que é duro a gente falar isso, né, Hannah? Mas eu não tem. Eu acho que não dá mais pra gente ficar alisando, sabe? Por isso que eu falei. Eu sou chata, né? Eu sempre fui essa chata. Tá bom, você pode escolher consumir, mas saber o que você tá consumindo, Sim. cara, é no mínimo obrigação, sabe? Virar o depois rosto você toma, depois você escolhe o que você vai fazer Total. com a informação que você recebeu. Sim. Se você vai passar pano em você mesmo ou não, Sim. né? Mas eu gosto muito daquela frase de Renato Russo, né? Que ele fala assim, né? Que mentir pra si mesmo é sempre a pior mentira. Mas, mais uma vez, sei que lute com seus pensamentos, com seus conhecimentos, com a sua mente, com a sua mas que você precisa receber essa informação, você precisa. Porque não é justo com o mundo e não é justo com os animais.